Senhor Jesus, bendito sejas tu, meu Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, tu, Senhor, que nos ama, tu que estás no céu, Senhor. Clamo a ti, Senhor, por mais esse maná, que o Senhor nos traga a sua palavra, Senhor, através do teu Espírito Santo. Que o Senhor nos encha, Pai, nesse dia, nesta manhã, nessa noite, com a tua presença. Que possamos, Senhor, falar de ti, nos sentir conectados a ti, receber de ti o teu pão, Senhor, do nosso espírito, da nossa alma. Senhor, conduz-nos nesse devocional. Conduz-nos durante todo o dia, durante toda a noite, durante toda a semana, todo o mês, toda a nossa vida. Conduz-nos, Senhor, na tua presença, Pai. Que não nos desviemos de ti, que nada possa roubar o foco de ti, Senhor. Que possamos estar conectados 100% do tempo, Senhor, cheios da tua graça, do teu Espírito Santo, do teu amor, da tua glória, da tua alegria, da tua paz, Senhor Jesus. Oh, meu Pai, muito obrigado por essa maravilha, por esse presente, Senhor, de estar aqui, reunido em seu nome. Que a tua graça, as tuas bênçãos sejam derramadas, Senhor. Que o Senhor abra as comportas do céu sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um aqui. Que tudo aquilo, Senhor, que é da tua vontade, que está prometido, que sejamos capazes, Senhor, de atingir, que sejamos merecedores. Então, que o Senhor nos cubra, Senhor, com a tua força, com a tua armadura celestial, para que não caiamos em tentação, para que tenhamos sabedoria e entendimento em cada passo. E que o Senhor esteja conosco, não só conosco, mas à frente, Senhor, de tudo que façamos. Que o nosso coração seja cheio do teu amor, amor por ti, amor pelo nosso irmão, pelo nosso próximo, e que possamos ser, Senhor, exemplos nessa terra, imitadores de ti, Senhor Jesus. Eu te honro, te glorifico, te dou graças e glórias, Senhor, por mais esse dia, e clamo pela tua presença nesse devocional. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E vamos falar aqui do 2 Coríntios 6, Coríntios 6, né? São 16. Ai, perdi. Em 18, né? Todo mundo pode ler isso? Bem-vindo, seu Jurandir. Bem-vinda, viu? Boa noite. Eu É bom dia ou vou boa dizer noite que para sim. ele? Podemos fazer 3 cada um? Com 18? Você que manda. Como Então, queres. então eu tô aqui na ordem do meu telefone aqui. O Fábio, do Marineuza, não sei se pode, então eu vou fazer Fábio, seu Mário, DJ, seu Jurandir. Vou fazer de 3 em 3 e aí, se faltar, eu leio até o final, tá bom? Confirma para mim, por favor. É 2 Coríntios 18 ou 6? 6. Qual a referência? Não entendi, desculpa. Qual a referência? É 2 Coríntios, capítulo 6. Começa do 1.
E aí, cada um vai ler 3 versículos. Isso. Tá Sim, aqui, mas é o então, tá? capítulo. É o capítulo Segunda Coríntios. 6, seu Jurandir. Ah, tá bom. Tá? Então, em 2 Coríntios, capítulo 6, e, nos, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: Eu, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Mas em todas as coisas, aprovando-nos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos Jesus, na pureza, no reconhecimento, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Proclamamos a verdade fielmente, e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça, com a mão direita para atacar, com a mão esquerda para defender. Servimos, quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. 10. Como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Ó Coríntios, temos falado com toda a franqueza, estamos de coração aberto para vocês. Nosso afeto por vocês não tem limites. Vocês é que estão limitados em seu afeto por nós. Ora, como justa retribuição, e falo a vocês como filhos, peço que também vocês abram o seu coração para nós. A Pati, Tem, né? Consegui. Ahn, Versículo 14. o 14? Para nós, tá. O problema da associação com os descrentes. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuários de Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes darei pai, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É, então, né, nesse capítulo aqui,
ele fala um pouquinho, inclusive, do que ele sofreu, né? É, ele mostra, ele quer contar um pouquinho de tudo que ele passou, Paulo, né? De tudo que ele passou, é, todos os sofrimentos que ele teve, né? Mas sempre sendo servo de Deus, sempre aguentando tudo com muita perseverança, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a dor, apesar de toda a fome, né? Ele sempre se mostrou aqui paciente, sempre se mostrou forte, e ele quis explicar que, apesar de tudo que ele passou, que ele nunca desistiu, que ele nunca perdeu a fé, que ele nunca deixou de acreditar em tudo, né? Nosso grande Deus. É, e aqui em relação a. E ele quis mostrar também, falando aqui um pouquinho do jogo desiguais, né? Que eu não sabia exatamente o que era isso. E aí eu pesquisei um pouco e ele falou que a gente não deve, né? Não é que ele está sendo, é, tendo aqui alguma. Fugiu a palavra. Não que ele esteja julgando, não que ele esteja querendo ter algo. Nossa, me fugiu a palavra. Ah, ele não quer afastar as pessoas, né? Mas ele explica aqui que não faz sentido quem está seguindo os caminhos de Deus, né? Que as pessoas crentes, que as pessoas que estão se esforçando para seguir o bom caminho, né? Fiquem em comunhão, que fiquem próximo das pessoas que estão num caminho errado, assim, que estão é, seguindo caminhos errados, estão tendo atitudes erradas, porque assim, a gente, qualquer relacionamento, né, a gente consegue guiar as pessoas, mas as pessoas também conseguem nos influenciar, né? Então, por isso que tem sempre que estar pregando a palavra, né? Sempre tá querendo explicar, falar de Deus, mas não seguir ali os mesmos ambientes, estar nos mesmos ambientes com as pessoas erradas, porque isso acaba influenciando a nós também. Não é que ele tá, não é um racismo, um julgamento, mas tá abrindo, tá conscientizando a gente, né? Para que a gente não esteja nesse mesmo ambiente, para que a gente não seja cometido de coisas ruins. E que o Senhor está sempre presente, claro, né? Mas seguindo esses bons caminhos, está aqui, ó. Eu não toque em coisas impuras, né? E seguindo esse bom caminho, ele será pai, como sempre, dos filhos e filhas. E tem essa palavra bem forte, né? São coisas, na verdade, que a gente às vezes que a gente é consciente, né? No dia a dia, assim, a gente acaba aprendendo, acaba sentindo mesmo onde não estar, o que não fazer. Às vezes a gente faz uma coisinha ou outra que, tá tudo bem, né? Só um pouquinho, mas fica ali, né, na nossa mente, alguma coisinha, alguém dizendo ali, olha, não tá certo, não faça isso. Então, graças a Deus, a gente vai aprendendo a entender, né, o que é, para onde seguir, com quem estar, e aí acaba fazendo. A ideia é que nós, né, que estamos nesse caminho de Deus, façamos sempre isso. Apesar de ser difícil, né? Não dá para negar que às vezes nós temos amigos, né? Pessoas que a gente gosta, ou
músicas que você gosta, mas que você aprende que aquilo ali, que você sente, né, que aquilo ali não vai te fazer bem, não tá te levando para o caminho certo, e aí a gente precisa se afastar, sempre pregando a palavra, sempre falando, mas se afastar, né, porque a gente pode receber essas energias, essas influências. E aí eu entendi isso, assim, nos dias de hoje, eu acho que fica bem claro, na verdade, né, o que ele quer dizer para nós aqui. E agora eu queria ver se vocês querem fazer alguma observação, explicar um pouquinho melhor. Inclusive, eu vou gostar de receber outras formas, outras explicações, né? Bom, acho que bom Glória a dia, Deus. boa tarde aí a vocês. Eu tô te cortando, meu querido, quer falar? Eu cortei você? Pode falar. Pode falar, Jurandir. Pode falar. Primeiro, bom dia aqui, não sei onde vocês estão, mas aqui no Brasil para nós é bom dia, né? Ou para quem não for aí, boa tarde ou boa noite. Agradeço ao convite de vocês por participar do grupo. Conheço o Mário aí há 30 anos, talvez, 25 anos, caminhamos juntos já, e somos irmanados, né? E ele nos fez o convite, é uma honra estar aqui com você. Então, dentro desse texto específico aqui, né, o que eu concordo, né, o que foi dito, e a igreja de Corinto era uma igreja que deu muito trabalho, né, para Paulo, foi uma igreja que dizem, né, os eruditos aí, que talvez tenha sido a igreja que ele mais escreveu, né, tinha algumas coisas meio estranhas aí, considerando que era uma igreja que estava ali em Roma, né, e começando, né, uma igreja que estava iniciando, bem diferente do contexto, talvez, daquele judaizante, né, da Judéia, né? Então, essas igrejas tiveram que ter muita perseverança para não sucumbir, né, para ter esse ensino, para aceitar Jesus primeiro, né, como filho de Deus aí, e estavam mergulhados em alguns hábitos, né? E é difícil mudar hábitos, né? É difícil a gente mudar comportamento, ainda mais numa região igual a que eles estavam localizados, né? Um ensino para eles que talvez fosse até novo ali, né? Agora trazendo para os dias de hoje, né? Eu imagino assim que a Bíblia não mudou, né? Mas a forma como a gente vê o Evangelho, a sociedade, ela tem mudado no decorrer dos anos e tem mudado muito rápido, né? A sociedade era menos permissiva, não estou dizendo que era bom ou que era ruim, mas era menos permissiva. Ser evangélico tinha um peso, porque a pessoa para ir para a igreja, ela tinha que ter uma convicção bem profunda, né? Porque era julgado, né? E o pessoal achava que aqui no Brasil, pelo menos, o evangélico era evangélico porque não tinha conhecimento, que era uma coisa fantasiosa, né? Mas também não era tão permissivo quanto é hoje. Então hoje nós temos uma explosão de cristãos, uma explosão de igrejas, uma explosão de liberdade, por incrível que pareça, talvez hoje seja mais difícil ser cristão evangélico do que foi há alguns anos atrás. E aí essa exortação ela é pontual, né? Então, quando ele fala de nos apegar a um julgo desigual, né, ele fala isso inclusive quando a gente vai escolher um cônjuge, né? Quando você vai escolher uma pessoa para conviver com você, para passar a vida, para ter família com você, se a pessoa tem o mesmo pensamento, se ela tem o mesmo objetivo, se ela vai numa mesma direção, como vai ser criado os filhos, para você verificar questão de família. Antes, passado, o pessoal até escolhia a esposa, né, para o filho dentro de uma comunidade e a pessoa tinha um pensamento a respeito de casamento e ia, né? Hoje em dia mudou tudo, mudou muito e às vezes a gente escolhe e mesmo nós escolhendo, tomando todos os cuidados, o número de divórcios aí tanto dentro como fora da igreja explode, né? Então a gente vê que essa questão do julgo desigual ele é muito importante, né? Tanto para a relação marido e mulher, que
a Bíblia orienta nesse sentido, quanto para as amizades, né? E a Bíblia diz que a gente deve trilhar como cabeça e não como cauda. Então, você pode ter amizade, você pode ter relacionamento, você pode ter convivência, até porque nós estamos no mundo e queremos alcançar essas pessoas para o que nós entendemos ser o reino da glória, né? Nosso Senhor Jesus. E nós temos que ter envolvimento, mas nós é quem devemos conduzir, né? E não sermos conduzidos. Então, esse eu acho que é o cuidado aí que Paulo exorta para que a gente tenha, né? Para que no afã de querer trazer as pessoas, que a gente não acabe aí perdendo a nossa própria fé, né? Então, a minha interpretação é com respeito a isso aí. E obrigado pela oportunidade. Colocado, seu Jurandir. E lembrar também que naquela época, né, a gente está falando aqui de um povo, bom, que isso não é muito diferente de hoje, né? A cidade de Coríntios ali era adoração, outros deuses, era prostituição, tudo quanto era canto, né? E tinha mistura também, né? Colocava a prostituição como parte da adoração a Deus também. Era bem problemático ali, né? E o que você falou também, a importância de a gente estar próximo das pessoas também que não, porque a gente vê muito, pelo menos eu tenho observado muito o cristão andando somente com o cristão, né? E condenando, né? Até mesmo se condenando a andar com pessoas que não são cristãs ou que, né, estão afastadas. E a importância também de a gente estar, porque a gente tem que, a nossa luz tem que brilhar onde não está, né? Onde não está iluminado, né? Porque senão a gente não vai iluminar nada, né? Já tá claro, né? Então, Os seja bons, sal na terra onde está sem sal, né? verdade. Observar, né? Eu quero aproveitar essa oportunidade também. O que a Paty falou foi muito bem colocado. O Jurandir também frisou, também foi bem sucedido. Quero lembrar, irmãos, que aqui no versículo 3, versículo 2, ele diz, porque ele diz, em tempos aceitável, tenho ouvido, e em dia de salvação tenho socorrido. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando em nada ocasião de tropeço para que o ministério não seja culpado. Mas em todas as coisas, aprovando-nos como ministros de Deus, dá muita paciência nas aflições, nas necessidades, nas angústias. O que eu quero dizer aqui, lembrar os irmãos que nós temos autoridade dada por Deus e temos que ir em frente. Não importa as circunstâncias, não importa a dificuldade que viemos ter, as injustiças que acontecem contra nós, nós temos que estar firme, pregando o Evangelho em tempo e fora de tempo, em todo lugar por onde andamos. Aqui, como foi dito ontem, nós somos embaixadores de Cristo, ministro da palavra. Nós temos autoridade da parte de Deus para falar sobre a salvação. E o mundo aí fora está carente, irmãos. O mundo aí fora está precisando muito ouvir. As pessoas estão desesperadas, sentindo, falta alguma coisa para eles. Eles não sabem o que é. E nós temos esse antídoto que nos é dado pelo Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Então ele fala aqui, ó, é na paciência, nas aflições, é nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns.
na pureza do conhecimento, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor, não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pela armadura da justiça, à direita e à esquerda, por meio da honra e da desonra, por meio da má fama e da boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como tristes, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e todavia possuindo todas as coisas. Então a palavra é muito rica para nós, irmão. A gente sabe disso, entendeu? Quando ele fala aqui, ó, como pobre, mas enriquecendo a muitos. Por quê? Porque a gente é humilde, a gente aceita tudo aquilo que acontece conosco, mas através da nossa oração, através da nossa busca com o homem lá em cima, nós enriquecemos a muitos através da palavra. Porque cada alma que nós ganhamos para Jesus é uma vitória imensurável. É algo assim extraordinário, que estamos batendo de frente com o inimigo, nosso adversário. E ele não dá trégua, não. Mas a derrota dele é iminente, não tem como não ser derrotado. Ele se levanta para cair. E nós temos que estar de pé, um orando pelo outro, buscando a força no irmão, na paz, no conhecimento da palavra. Nós estamos aqui estudando agora. Deus está nos orientando através da palavra, nos dando força para prosseguirmos, porque o dia D está chegando. Está chegando o dia que Jesus vai voltar e vem buscar os seus. E nós temos que fazer a nossa parte. Somos atalaia aqui na terra. Temos que fazer a nossa parte. Eu vejo assim. E é assim que Deus tem colocado no meu coração. E eu vou em frente. Não é fácil, irmãos. Tenho passado por cada prova. Mas Deus tem me dado força. Muita força. Muita força mesmo. Cada minuto, cada instante que eu vivo, eu sou confrontado, às vezes injustiçado. Passo por cada prova, meu, que eu falo, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim, Senhor. Mas eu vou em frente. Estou aqui com vocês sorrindo agora, porque eu sei quem tenho crido, que só o Senhor é Deus. Só Ele pode me dar força para continuar. E eu sou feliz, viu? Eu sou feliz. Eu falo para minha esposa, eu falo para meus amigos. Às vezes a pessoa fala. Porque a felicidade, irmão, a felicidade está em você aceitar aquilo que você vive, que você tem. Felicidade é isso. É você aceitar. Viver do jeito que você vive. Entendeu? Você está satisfeito com a sua esposa, com seus filhos, com os seus problemas. Essa é a felicidade. Porque quantas vezes eu vejo por aí pessoas que têm muito e é triste, é depressiva, não tem amor próprio, vive resmungando, murmurando, falando mal dos outros. Só se alegra quando conta piadas, aquelas piadas cabeludas, sabe? Eles se alegram nessas coisas, só se alegram quando está bêbado ou, né, dopado. Não, a nossa alegria é aqui, ó, é na presença do Senhor. É poder ir para a igreja e abraçar os irmãos, é chorar sentindo a presença de Deus, as lágrimas caem de alegria. É sentir o amor do próximo, de poder estar junto com as pessoas, fugindo do pecado, fugindo. Porque a tentação vem, mas você, Senhor, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Senhor. Me ajuda. Você, cada dia, você foge do pecado. Você resiste ao diabo.
Você resiste o prazer da sua carne. Isso é favorável. Isso não tem preço para o cristão que está aqui na prova. E é isso que Paulo fala conosco. Nós temos que viver isso aí, entendeu? Por meio da honra e da desonra, por meio da má fama e da boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos. Tudo isso, irmãos, está incluído na nossa vida. Essa é a alegria que eu tenho para dar para os irmãos. Eu vivo isso hoje. O Jurandir que está aí hoje me conhece, sabe muito bem. Nós já passamos por tantas provas, não é, Jurandir? Que, olha, esse menino é um menino de ouro, viu? Esse menino aí é um menino de ouro. Ai, Ô, Jura, prazer te ver, cara. Prazer poder estar junto com você nessa caminhada aqui, entendeu? Fico muito feliz, ai, porque eu sei que você tem muito a acrescentar a nós aqui. E eu não podia deixar de convidar você para participar desse grande projeto, porque isso aqui é um grande projeto, é um tesouro, isso aqui é uma mina de ouro. Você não sabe a alegria que as pessoas saem daqui todos os dias, saem cheio do espírito, renovado, prontos para enfrentar qualquer dificuldade, qualquer luta, qualquer prova. E eu tenho certeza que isso tem acontecido a partir do momento que nós nos unimos aqui para falar de Jesus, o homem mais amado do mundo. Amém? amém. Eu dou oportunidade para quem quiser comentar mais alguma coisa aí. O Paulo vem falando aqui, né? Essa parte do começo aqui, ó, para que não sejamos censurados, né? Para que o nosso ministério não seja censurado, né? E é algo que é um grande desafio, né? Que a gente vê como cristão, né? A vida toda, porque quando a gente é batizado e recebe o Espírito Santo, o nosso espírito, né, é renovado, né? Então a parte espiritual, ela é renovada. Entretanto, a gente tem o corpo e tem a mente, né? Tem a alma, né? Que precisa ser renovada, né? E essa precisa ser restaurada ao longo da vida, né? E é nessa parte onde justamente nós precisamos vigiar para que não fracassemos, né? Para que a gente não coloque o nosso ministério, né? Que não coloque a igreja também, né? Em dúvida, né? A gente vê muitas vezes as pessoas, né? Julgamento, ah, mas fulano não é cristão, né? Como que fulano está fazendo isso? Como que fulano está fazendo aquilo, né? E acho que esse é o grande desafio. A gente está o tempo todo lapidando, né? As nossas emoções, os nossos sentimentos, né? A parte racional, como é que a gente lida com as pessoas, porque lidar com pessoas não é fácil, né? Acho que um grande desafio, né, nosso, de todas as pessoas, né, cristãos ou não, é lidar com pessoas, né? E, e eu acho que é o grande ministério nosso, né? Lidar com pessoas. Como que a gente consegue agir como Jesus? E acho que esse dia até comentaram, né? E ontem eu também ouvi um comentário, mas, entretanto, reagir como Jesus, né? Reagir como Jesus. Porque agir como Jesus é um pouco mais fácil, né? A gente lê a palavra, entende, né? Sorri, ama as pessoas, mas quando alguém fala alguma coisa, a gente reage mal, né? Reage com bruscamente, né? Então, e quanto maior o mergulho, quanto maior o entendimento, cada vez mais a gente vai se transformando e reagindo, né? Melhor, né? Reagindo mais próximo com ele. Mas exige muita reflexão, exige mudança de hábito, né? Exige, né? Revisão dos pensamentos, né? Dos nossos sentimentos, das nossas emoções, para que a gente possa cada vez mais nos transformar, né? E, e evitar aqui o escândalo, né? O escândalo aqui que fala aqui, foi no terceiro que o seu marido leu aqui, né? Ó. Eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Então, assim, não se esqueça, né? Não se esqueça de quem você é, né? Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo,
né? Não dando nós nenhum motivo de escândalo. Então, que a gente, né, possa nos lapidar o tempo todo, né, a nossa alma, né? Porque a carne ela pede, né, o pecado, né? A carne ela é fraca, né? Então, que a gente possa, através da nossa alma, né, através das nossas emoções, né, da nossa parte racional, né, poder ter esse discernimento, né, em que a gente esteja mais próximo do espírito, né, e sacrificando muitas vezes a carne, né, sacrificando através do jejum, né, dominando a carne, né, deixando a carne, porém cuidando da carne, né, porque a carne também foi feita por Deus, né, ela foi feita por Deus, né, e ela será resgatada também, né, ela também será resgatada. Então nós não podemos, né, esquecê-la, né, mas temos que dominá-la, né, temos que dominá-la através da alma, né, e que nós sejamos conduzidos pelo Espírito cada vez mais, né. Tá mais algo que nós tivemos algumas coisas no treinamento lá que eu estava fazendo lá, né? Falei para vocês e falando muito sobre a questão da relação mesmo com o outro, né? E até mesmo falando, né, que muitas vezes, às vezes a gente tem dificuldade justamente a gente, né, com o outro na onde a gente não tem, nos falta, por exemplo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é extrovertida, às vezes ele falta paciência com a pessoa que é introvertida, porque ele não consegue entender por que que o outro não se posiciona ou não fala, né? E às vezes para o outro tá tudo bem, né? Para o introvertido, ser introvertido tá tudo bem, né? E para o extrovertido gera uma ansiedade, né? Então, é a gente conseguir aceitar mais o outro como o outro é, né? Da mesma forma, o introvertido fala, pô, por que que esse cara toda hora fala, né? Por que esse cara, né, não para de falar, né? Então, às vezes, justamente o que nos ingera incômodo é aquilo que nos falta, ou, né, ou aquilo que a gente tem vontade de ser, né? E que a gente consiga, né, ter cada vez mais misericórdia sobre o outro, né? Sobre a forma como o outro é, né? Aceite mais. Misericórdia sobre nós também, né? Quando a gente às vezes perde a paciência, né? Quando a gente. Porque isso acaba. Pode ser um gatilho para nos afastar de Cristo, né? Pode ser um gatilho, né, para que a gente vá gerando culpa na gente mesmo, né? E é importante a gente estar vigiando o tempo todo, né? E os desafios são grandes, né? São grandes. Eu estava falando aqui no mudo. É geralmente James calado, estranho. Mundo agora, Diego. É, esse capítulo, como todos, né? Não tem um que a gente não aprenda bastante ou não reforce o nosso entendimento, né? Porque realmente é um desafio. E tirar aqui, porque eu fico ouvindo o eco do que eu falei no telefone da minha esposa que está aqui do lado. E, e eu acho que foram, acho que o Espírito Santo falou bem para nós aqui, porque tudo bem alinhado, né? Eu aprendo bastante aqui com esse capítulo de Coríntios, né? Que Deus ouviu a nossa súplica e nos socorreu. Então agora é tempo de retribuirmos, sendo cristãos verdadeiros, né? Aí o Fábio falou bem como a gente reage, né? O agir é um pouco mais fácil, embora desafiador, mas como a gente reage, né? Como é que a gente
faz para ser na prática os verdadeiros servos de Deus e suportarmos pacientes, né, as aflições, as privações, as calamidades de toda sorte. E nesses momentos difíceis, mostrar quem nós somos, né? Seguidores de Cristo, através da pureza, da paciência, do entendimento, da bondade, que Cristo fala que teremos aflições, né? E, e servimos, quer o homem, quer nos honrem ou nos desprezem, difamem ou elogiem. Cara, uau, né? Só sendo como Cristo mesmo para conseguir fazer isso. Independente do que nos aconteça, nós temos que ter alegria no coração, porque a nossa mente tem que estar. Acho que eu inverti aqui, né? Independente do que nos aconteça, a gente tem que estar alegria, porque a nossa mente tem que estar na salvação, na nossa vida eterna, e não no que acontece aqui. Mas e para colocar isso em prática, nós como seres humanos? Esse é o grande desafio, né? Só estando conectado mesmo, fazendo isso que nós estamos fazendo aqui, com muita comunhão, pedindo força, em vez de reagir, pensa em Deus, chama Deus, chama Jesus, que Ele vai nos direcionar, né? E eu achei interessante também a parte de não se colocar em julgo desigual, e tem até uma explicação aqui, né? Que ele fala depois: pode a luz conviver com as trevas? Não podemos contaminar o templo de Deus, que somos nós. Nós somos templos vivos de Deus. Portanto, afastem-se e separem-se deles. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Existe uma diferença muito grande entre a gente estender a mão para aquele que não é cristão, ajudar, servir, sermos, temos o caráter de Deus, né? O caráter de Jesus. Jesus ajudou todos, sem discriminar se eles eram ou não bons ou maus. Ele, ele não os julgou na hora de ajudar, mas ele selecionou aqueles que andaria com ele. Não foram todos que foram chamados a andar com Jesus. O homem mais sábio do mundo que já existiu foi Salomão. E Deus disse para Salomão: não se case com uma mulher que não seja do nosso reino, que tenha julgo desigual, para que você não seja contaminado por ela e não se desvie o coração de mim. Quando a gente passa muito tempo ou tem um relacionamento muito próximo com pessoas que pensam muito diferente da gente, a tendência é que pela similaridade daquilo que concordamos, começamos a criar mais similaridade, passamos a nos tornar mais parecidos com as pessoas que a gente convive. Se nós convivemos mais com Cristo, nós nos tornaremos mais parecidos com Cristo. Mas se nós nos convivemos mais com pessoas com valores distorcidos, com valores diferentes dos valores de Cristo, a gente tende a cair em tentação, a tentar relativizar aquilo que a palavra de Deus nos traz. E é isso que eu acho que está acontecendo com o mundo, sabe? O Jurandir comentou que a igreja já foi mais restritiva no passado. E agora a igreja tem uma linha de igreja que tenta tratar tudo com naturalidade. E quanto mais nos aproximamos dessas teorias ou dessas de pessoas que têm esse mesmo valor, quão forte nós estamos para nos mantermos firmes aqui. Porque o que a gente vê de pessoas ficando pelo caminho, de pastores que se perderam,
Você quer uma pessoa que está mais próxima do evangelho do que um pastor? Pastor, ele lê a Bíblia todos os dias. Ele prega para as outras pessoas. Ele, ele evangeliza, ele discipula, ele aconselha. E mesmo o pastor, que em tese, comparado conosco, é um homem que está ali próximo de Deus o tempo todo. Pode ser que que corrompa, né? Que a Bíblia fala, e alguém citou aí de fugir do pecado, acho que foi meu pai, né? De fugir do pecado. Então, eu acho que isso é um alerta, como tudo na Bíblia, né? A Bíblia é nosso manual. Então, sim, a gente deve respeitar todos, tratar todos com respeito, honra, não, com respeito, né? Sermos, o que a pessoa é não vai determinar a maneira como eu vou tratá-la, porque eu preciso tratá-lo como irmão, ajudá-lo na necessidade, orar por ele, aconselhá-lo se for o caso, mas conviver, dividir, abrir as portas da minha casa, estar o tempo todo, eu acho que é um pouco diferente. E eu estou chamando atenção para isso porque é uma revelação que eu tive dessa palavra aqui. A gente sempre ouve dizer que nós crentes somos discriminados. E, inclusive, eu estava conversando com o Fábio um tempo atrás, né? E a gente chegou a falar sobre isso. E a maneira como nos incomodava ver crentes como nós, eu vou colocar entre aspas aqui, tá? Porque agora eu entendo que precisa olhar com muito mais carinho para poder ter esse julgamento que eu já tive, né? Discriminando ou se afastando de pessoas que não são da igreja. E a contrapartida é verdadeira. Quem é fora da igreja também discrimina, porque sente que não existe essa ligação. Mas eu entendo aqui que esse afastamento, agora, depois dessa palavra, eu entendo que esse afastamento é um direcionamento de Deus. E como todo direcionamento de Deus tem um propósito. Eu entendo aqui que o propósito desse afastamento é para preservar a nossa salvação, preservar o nosso caráter, preservar a nossa intimidade com Deus, porque Deus não convive com o pecado. A luz não habita junto com as trevas. Então, inclusive aqui, ó, no 17 ele fala, portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei e serei seu pai. E vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ou seja, aqui eu entendo que é uma condicional. Não toquem em coisas impuras. Afastem-se, separem-se deles. Então, a partir de hoje aqui, eu vou refletir mais sobre isso. Sobre a maneira, inclusive, como eu olhava para esse afastamento dos crentes, dos não crentes. Não estou dizendo aqui que eu vou discriminar, que eu vou julgar, que eu vou destratar. Não, mas eu preciso refletir melhor com quem eu vou me associar. Eu vou fazer uma sociedade, por exemplo. Será que faz sentido eu ter fazer uma sociedade com alguém que não tem os mesmos valores que eu? Ou lá na frente isso vai me trazer um problema, né? Porque as pessoas não seguem o mesmo valor. Eu já sou casado, então não tenho essa questão, mas se eu não fosse, eu pensaria, será que eu vou me associar, eu vou
me casar com uma pessoa que não é da igreja, como é que vai ser esse relacionamento, né? Será que eu vou manter no meu ciclo de amizades e na amizade com as minhas filhas, pessoas que não seguem os valores cristãos? Quais são os valores que elas vão absorver? Então, eu preciso tomar muito cuidado. E realmente não é fácil, mas acho que é mais uma aqui para a gente se manter firme, né? Mais um. E como toda a palavra de Deus, ela vem para o nosso bem, ela vem para o com um bom propósito, né? É isso que eu entendo aqui que eu ganhei como pérola nesse devocional de hoje. Gratidão a todos. No caso aí, o James, eu acho que é bem legal a gente verificar que a igreja de Corinto era uma igreja purificada, né? Então, algumas coisas que Paulo ele coloca com respeito a Corinto era muito específico para a igreja de Corinto. Então, do ponto de vista eclesiástico, do ponto de vista cristão, nós queremos ser os instrumentos de Deus para que as pessoas se convertam e aceitem a Jesus. As pessoas, elas não vão olhar a Deus, elas vão olhar para a gente, elas vão olhar a nossa conduta, a nossa forma de proceder, o nosso conselho. Tem até uma história, né? O pessoal fala, eu convidei a pessoa para ir na igreja, ela levou um ano para ir, né? Eu falei assim, por que você levou um ano para vir? Ele falou, primeiro eu queria ver se você fala condiz com o que você faz. Então, o nosso testemunho de vida, ele fala muito alto, né? Então, volto a dizer, né? O cristão, ele pode estar em ambientes que não sejam de igreja, você vai estar a maior parte do tempo em ambiente que não é de igreja. Você pode estar na companhia de pessoas que não sejam lavadas e remidas do sangue de Jesus, você vai estar o maior tempo nesse lugar. Mas você é agente secreto de Deus. Você vai apresentar Jesus para essas pessoas através do seu comportamento, através da sua postura, através dos versículos que a gente cita sempre quando está conversando com alguém, né? Uma vez a pessoa falou, cara, toda vez que a gente está conversando com você, não é uma crítica, não, eu acho bonito. Você sempre fala, mas a Bíblia sobre isso diz isso, porque é o que a gente tem no nosso coração, né? Então, assim, é óbvio, né, que o Espírito Santo de Deus, sobre todas as coisas que nós vamos fazer, primeiro a gente ora, a gente coloca diante de Deus, busca a palavra, busca a revelação de Deus antes de fazermos, né? Então, o que a gente não pode ser exclusivista. Eu vou proteger aqui todo mundo, eu vou me afastar do mundo, a gente não consegue, a gente convive no mundo. Mas nós somos os agentes de bênção. As pessoas vão olhar para a gente e querer o que nós temos. Não é nós que vamos querer o que eles têm, entendeu? Então, é nesse sentido, a gente deve se pautar por cuidar da nossa fé, onde a gente vai andar e como a gente vai proceder. Eu falo assim, cara, se eu for naquele lugar, se eu não for um influenciador, eu vou tomar muito cuidado, né? Porque nós queremos em tudo apresentar a Cristo. Muitas vezes a gente apresenta a Cristo até sendo invisível. Às vezes a pessoa não sabe nem a fé que você professa, nem aquilo que você acredita. Mas ele olha para você e fala, meu, naquele cara tem alguma coisa diferente. E quando ele descobre o que é diferente, ele fala, eu sabia, tinha alguma coisa de, de diferente, né? Então, esse é uma balança aí que não é muito fácil de equilibrar. Às vezes a gente tem problema até dentro da nossa casa, dentro da nossa família, porque as pessoas esperam que às vezes a gente faça algumas concessões e nós somos aquela muralha, aquela barreira, os sacerdotes, né? E a gente acredita que através de nós, do nosso conhecimento, da prática cristã, as nossas pessoas que estão ao nosso redor serão abençoadas. Então a gente evita de fazer certas concessões, porque lá na frente pode ter um peso, um custo, mas é importante essa visão, né? Nós somos agentes secretos de Deus em qualquer lugar que nós estejamos, estamos aqui para influenciar e dar o que nós recebemos um dia, né? Que é a palavra de salvação. Beleza? Coloquei um. Deixa eu compartilhar minha tela rapidinho aqui, porque eu queria falar um negócio que a gente comentou ontem, que foi sobre. Até ficou. E aí, ontem na aula, falou justamente sobre essa questão aqui da. A gente falou, né, da árvore, qual é a parte mais importante? Né? Era a raiz, era os frutos, né? Era a semente. E aí, ontem na aula, assim, não responde aquilo que a gente falou ontem, mas trouxe uma separação
interessante daquilo que a gente está falando, né? A formação de quem somos, né? Não sei se todo mundo consegue ver minha tela aí. Eu Mas falando consigo. aqui justamente da terra, né? Quem é a terra, né? Falando, aí tem uma passagem, acho que em Mateus, né? Que fala lá do tipo de solo do nosso coração, né? E aí fala aqui da terra, né? Que é o nosso coração, né? Nossa vida, né? E aí as raízes, né? Que são os nossos pensamentos, né? As percepções, as visões, convicções. Aqui é a alma, né? Reflete muito da nossa parte da alma aqui, né? Nossa alma está aqui, ó, na raiz, né? E uma coisa que me chamou a atenção, falando das sementes, né? As sementes são ideias e valores que recebemos dos outros, né? Da vida ou de Deus. E quando a gente fala que a gente recebe do outro, e aí chamou bastante atenção ontem, porque a pastora mencionou sobre quais são os tipos de sementes que nós estamos plantando, né, no coração, né, no solo dos nossos filhos, das crianças, né? Então são sementes amargas, né? São sementes doces, né? Porque essas sementes, dependendo de como quais tipos de sementes nós estamos passando para as outras pessoas, né? Serão os frutos que essas pessoas vão gerar. Então, se nós estamos colocando sementes ruins nos nossos corações, se nós estamos colocando sementes ruins no coração de outras pessoas, né? Se nós estamos recebendo sementes ruins, né? E se estamos dando sementes ruins no coração de outras pessoas, né? Isso será justamente os frutos. E até tem aquele lá, ó, o que você planta, o que você colhe, né? Então, assim, se a gente coloca sementes duras, né? Se a gente coloca sementes amargas, os frutos serão amargos, né? Os frutos serão duros, né? E se a gente planta sementes, né, doces, né, amorosas, né, os frutos serão da mesma, né? Não tem como você plantar uma semente amarga e dar um fruto doce, né? Então, achei essa reflexão bem interessante. E como ontem a gente falou sobre essa questão da árvore, aí, falou, vou trazer para a gente comentar, né? Então, aqui a terra, né? Qual o tipo de solo que a gente tem, né? E aí, assim, uma coisa muito legal é que a gente até comentou no começo, né? Uma vez convertidos, né? O nosso espírito está renovado, né? Nosso espírito, a gente recebe o Espírito Santo. Porém, ao longo da vida, a gente tem que ficar, né? Arar, né? O nosso solo, né? O tempo todo ali, afofando o solo, para que a gente consiga, né, penetrar, né? Para que ele consiga receber a palavra, né? Para que a palavra seja edificante, né? Na nossa vida, né? Então é afofando a terra, né? Cada vez mais, porque ao longo através dos nossos traumas, através daquilo que a gente vive, né, ao longo da nossa vida, o nosso solo pode ficar endurecido e ficar difícil de receber essa palavra, né? Então que a gente fique ao longo da nossa vida, né, justamente trabalhando na nossa alma, né? Afofando a terra, para que a palavra ela realmente possa entrar e fixar, né, dentro do nosso coração, né? Dentro do nosso coração. E isso é feito através da raiz aqui, através da alma, né? Para que a raiz possa realmente penetrar no solo e, né, e ficar forte ali, né? Achei bem interessante essa reflexão ontem sobre essas questões aqui. Vou trazer para vocês um pouquinho. É bem profundo, hein? Que semente que estamos plantando, né? Doces ou amargas. Eu dormi com essa. Eu preciso me ausentar, que eu vou para a igreja agora de manhã. Fazer oração, Simone. Vamos fazer oração. Eu também preciso ir mais cedo hoje. Quem quer fazer oração? Empate. Eu agradeço a Deus por cada um que participou dessa oração. Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso. Ainda na tua presença, Pai, estamos aqui reunidos em teu nome, fruta da igreja na terra, Senhor, no passado. E para que possamos também, Senhor, através desses exemplos, seguirmos em frente, Pai, sabendo que a nossa fé não é em vão. E como nós, Pai, somos ministros da tua palavra, embaixadores aqui na terra, Senhor, eu te peço, Senhor,
Cobre-nos, Senhor, com teu manto, nos reaviva todos os dias, Pai. Nos dá entendimento e sabedoria espiritual, nos capacita, Senhor, a permanecer firme na tua presença, buscando cada vez mais a tua face, Pai. Abençoa, Pai, todos que participaram nesta manhã, nesta noite, neste momento, Senhor, em qualquer parte do mundo, Senhor. Abençoa, Senhor, protege, guarda, livra-os de todo mal, para que nada nem ninguém venha separá-los do teu amor. Abençoa, abençoa, Pai, que haja paz em Israel. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém.